Olá, canal GPS Português no ar, e eu estou aqui para mais uma aula em se tratando de Enem. Então eu tenho uma pergunta muito direta para fazer para você. Por que a sua nota de linguagens é sempre mais baixa do que você espera? Será que você consegue alcançar aquilo que a questão solicita de você? Será que você traz velhos hábitos, aqueles de primeiro começar fazendo a leitura do texto, para que em seguida você busque aquilo que a questão solicita? Vou te ensinar nessa aula de hoje estratégias campeãs para que você não cometa mais essas falhas. Combinado? O convite está feito, vamos nessa! Oi! Então esse convite, pelo visto, foi aceito por vocês. E aí eu novamente questiono por que a sua nota de linguagens no Enem é tão baixa. Nesse encontro de hoje, nós vamos bater um papo acerca das melhores estratégias para que você se comporte da maneira ideal no dia da prova de linguagens do Enem. Indiscutivelmente, a prova do Enem é uma prova de esforço, né? Muitas questões, elas são tabuladas como fáceis, outras como medianas, e existem aquelas que são consideradas de grande nível, de alto nível, tabuladas como difíceis. Então, nesse momento, eu quero ajudar você a melhorar o seu rendimento da prova de linguagens com algumas estratégias que eu considero tops, que eu considero de grande relevância. Então, o meu convite está feito, o seu convite está aceito e a partir de agora a gente vai começar a pensar um pouquinho em que estratégias são essas. Primeiro, que a prova de linguagens é baseada, obviamente, em textos. E eu quero, nesse momento, compartilhar com você a ideia de que não existe texto desprovido de intenção. Todo texto é sempre uma forma de discurso. Todo texto sempre guarda uma intencionalidade primordial. É por isso que eu quero ensinar para você que existe um comportamento que precisa ser seguido no dia da prova de linguagens. Então, eu apresento aí a ideia de que se o texto é igual a discurso e todo discurso é legitimamente uma forma de poder social, então eu quero ensinar para vocês a ter o comportamento assertivo, o comportamento ideal, para que você no dia da prova não caia nos famosos distratores. Você me perguntaria, Jame, o que é um distrator? É aquela proposição que apresenta uma ideia que está dentro do texto, que toca o assunto apresentado, mas aquela assertiva pode não ser aquilo que a questão solicitou para você. Então, muitos dos itens são considerados distratores, porque eles distraem a sua atenção, eles desviam o seu cuidado, a sua cautela. Eu preciso hoje mostrar para você a estratégia de como não escorregar nesses distratores. Primeiro, eu quero considerar que você, no momento da prova de linguagens, não é autor do texto. A autoria é de uma personagem X. A autoria é de um articulista, é de um poeta, é de um cronista. Então, compreenda e internalize que você não é dono daquele discurso. Aquela autoria não lhe pertence. Você, diante da prova de linguagens, precisa se comportar apenas como leitor. Se você é leitor, se você faz uso da leitura para identificar a alternativa correta, guarde. O leitor precisa ser imparcial. O leitor não pode mergulhar na temática. O leitor não pode se envolver emocionalmente diante daquele assunto que pode ou não lhe ser aprazível. Então, a partir de agora, nós vamos responder juntos a duas questões. Uma delas é do ano passado, é uma questão de 2018. Vamos começar, na verdade, pela de 2018 e, em seguida, a gente segue para a questão de 2019.
Essa questão de 2018, ela traz como conteúdo futebol e suas implicações sociais. A partir do momento em que você está diante de uma questão de linguagens, você precisa começar sempre lembrando dessa minha dica. O primeiro passo é ler o enunciado e marcar o que nós, a partir de agora, chamaremos de pistas linguísticas. O que são essas pistas linguísticas? São as palavras-chave, são os aspectos que nos conduzem a uma leitura mais atenta do texto, porque é a partir dessa conduta responsável, cuidadosa, atenta, que você não vai correr o risco de cair nos famosos distratores. Então, vamos juntos fazer a leitura do primeiro enunciado. O texto indica que as mudanças nas práticas corporais, especificamente no futebol, então percebam aí que eu posso destacar mudanças nas práticas corporais e preciso colocar um destaque maior em um dos esportes, certamente um dos mais conhecidos, que é a prática do futebol. Então, a minha questão, ela vai girar em torno do assunto futebol e suas implicações sociais. Eu, como leitora, portanto, imparcial, distanciada do conteúdo do texto, eu vou cuidadosamente analisar mudanças nas práticas corporais. Vamos à leitura. A história do futebol é uma triste viagem do prazer ao dever. O jogo se transformou em espetáculo, com poucos protagonistas e muitos espectadores. Futebol para olhar. E o espetáculo se transformou num dos negócios mais lucrativos do mundo, que não é organizado para ser jogado, mas para impedir que se jogue. A tecnocracia do esporte profissional foi impondo um futebol de pura velocidade e muita força, que renuncia à alegria, atrofia a fantasia e proíbe a ousadia. Por sorte, ainda aparece nos campos algum atrevido que sai do roteiro e comete o disparate de driblar o time adversário inteirinho, além do juiz e do público das arquibancadas, pelo puro prazer do corpo, que se lança na proibida aventura da liberdade. Percebam que, de fato, o texto trata da história do futebol, trata da relação do futebol como um tipo de negócio altamente rentável, altamente lucrativo, e quais são essas implicações. O futebol deixa de estar associado à alegria, ao prazer, à fantasia, à ousadia, à autenticidade e passa a ser um esporte voltado para ganho de dinheiro, ou seja, lucro. Então, vamos dar uma olhada na fonte. Essa é uma outra dica que eu te apresento cuidadosamente. Por vezes, a fonte ela pode apresentar alguma orientação ou alguma confirmação importante para que a leitura do texto seja ainda mais responsável. Então, eu vou buscar as mudanças nas práticas corporais, especificamente no futebol. O texto indica o quê? Letra A. Fomentaram uma tecnocracia. Fomentar é estimular, incentivar, promovendo uma vivência mais lúdica e irreverente. Perceba que esperava-se que o futebol estivesse vinculado à ludicidade e à irreverência, mas esse texto trata do futebol como um elemento que movimenta ganhos econômicos. Então, essa letra A já está descartada. B. Promoveram o surgimento de atletas mais habilidosos para que fossem inovadores. Na verdade, é isso que se espera, que o futebol seja associado à inovação, à irreverência, à articulação individual. Mas, segundo o texto, olha que eu estou me comportando de maneira fria, de maneira imparcial.
Então, o futebol nesse texto não é indicado para que jogadores se comportem de maneira habilidosa, de maneira inovadora. O futebol, repito, precisa ser visto como algo ligado a negócio, a lucro. Então, essa letra B também está descartada. Letra C, incentivaram a associação dessa manifestação à fruição. Entenda a fruição como oportunidade, favorecendo o improviso. Pelo contrário, o que se quer do futebol não é o improviso. O que se quer do futebol é o lucro, é o ganho por parte das empresas. Então, a letra C também está descartada. D, tornaram a modalidade em um produto a ser consumido, negando sua dimensão criativa. Percebam vocês que essa letra D é extremamente interessante, porque de maneira não romântica, o texto traz o futebol como um esporte que movimenta o lucro. O futebol, ele é associado a um produto a ser consumido, a ser degustado com benefícios lucrativos, negando, portanto, sua dimensão inovadora, criativa, prazerosa. D, eu guardei por enquanto. Siga a minha instrução, tá certo? Confie na minha dica. Não saia diante de uma situação como essa já marcando a letra D. É importante que você tenha contato com todas as alternativas. Então, vamos à letra E. Contribuíram para esse esporte ter mais jogadores, bem como acompanhado de torcedores. Percebam que essa letra E traz uma informação que extrapola o texto, inclusive porque aparece a ideia lá nas linhas de 1 a 3, que o jogo se transformou em um espetáculo com poucos protagonistas e muitos espectadores. Na letra E, falou-se em contribuir para ter mais jogadores, bem como acompanhados de torcedores. Não é essa a informação apresentada no texto como mais importante. Portanto, meus queridos, gabarito dessa questão, letra D de dado. Vamos agora para a segunda questão desse nosso encontro, Enem 2019. Tema desse texto é um tema muito recorrente no Enem, que são as tecnologias de informação e comunicação. Vamos dar uma lida primeiro no enunciado. No contexto das novas tecnologias de informação e comunicação, a circulação de saberes depende de quê? Quais são as pistas linguísticas que você precisa ativar? Novas tecnologias de informação e comunicação. E vamos ter atenção no texto acerca da circulação de saberes dependendo de quê? Vamos à leitura. A rede é, antes de tudo, um instrumento de comunicação entre pessoas, um laço virtual em que as comunidades auxiliam seus membros a aprender o que querem saber. Os dados não representam senão a matéria-prima de um processo intelectual e social vivo, altamente elaborado. Enfim, toda a inteligência coletiva do mundo jamais dispensará a inteligência pessoal, o esforço individual e o tempo necessário para aprender, pesquisar, avaliar e integrar-se a diversas comunidades, sejam elas virtuais ou não. A rede jamais pensará em seu lugar. Fique tranquilo. Percebam vocês que a fonte, a máquina universo, criação, cognição e cultura informática. O que é que eu, como leitora, preciso ter cuidado? Por mais que eu goste do assunto, por mais que eu queira interagir com esse conteúdo, eu preciso me manter imparcial. Lembre-se, eu não sou autora desse texto, eu sou apenas leitora.
Então, o que é que eu deduzo a partir da leitura desse texto? Que a rede sozinha, ela não é responsável pela circulação de saberes. Essa circulação de saberes depende daquele que utiliza os dados e transforma esses dados, e pesquisa, e analisa, e se posiciona. A conclusão desse autor é: a rede jamais pensará em seu lugar. Então vamos à leitura das alternativas. A circulação de saberes depende da letra A, otimização do tempo. B, confiabilidade dos sites. C, contribuição dos usuários. D, quantidade de informação. E E, colaboração de intelectuais. Verdadeiramente, a resposta a essa questão está em um fragmento do texto onde ele diz: toda a inteligência coletiva do mundo jamais dispensará a inteligência pessoal, o esforço individual e o tempo necessário para aprender, pesquisar, avaliar e integrar-se a outras comunidades, sejam elas virtuais ou não. Se os dados configuram a matéria-prima, a rede é, antes de tudo, uma rede de pessoas, uma rede de usuários. Então, a circulação de saberes depende da contribuição dos usuários. Portanto, gabarito letra C. Eu espero que a partir desse encontro nosso de hoje, que a sua nota do Enem desse ano seja uma nota muito melhor, que o seu rendimento seja muito melhor aproveitado a partir dessas minhas dicas, desses meus ensinamentos de hoje. Combinado? Um beijo grande. Se você gostou, curta, coloca um comentário, porque pode ser que você me inspire a pensar nas próximas dicas. Tá certo? Um grande abraço para você e até a próxima.